Olá pessoal, vamos continuar nossa videoaula aqui. Então, olha só pessoal, falando sobre endereçamento IPv6, dentro desse contexto, eu só queria falar um pouquinho da parte que ficou faltando, né, na videoaula anterior. Então, quando eu falei para vocês de classe A, classe B e classe C, existe além dessas classes, existe a classe chamada D e a classe E, né, para o endereço IPv4. A classe D são chamadas de endereço multicache, e você faz o mesmo esquema, pega o primeiro octeto, transforma para binário, se os 4 primeiros dígitos for igual a essa sequência aqui, significa que ele é classe D. E a classe E são endereços IP reservados para os futuros. Né? Então ele fala aqui para você que os endereços multicache, ele fala aqui na nossa apresentação da página 12, que endereço multicache são todos os endereços que estão que o primeiro octeto está entre 224 e 240. Para que se usa esses endereços multicache? Esse endereço multicache, eles não existem sem um endereço de classe A, classe B ou classe C junto deles. Né? Então, uma máquina que faz endereço de multicache, que faz os endereços multicache, ela também existe dentro dela uma classe, um endereço de classe A, classe B ou classe C. Então, esse endereço multicache é uma forma de você selecionar algumas máquinas dentro de uma rede para você mandar algumas informações. Então, por exemplo, eu coloco um determinado grupo de computadores dentro de uma determinada faixa de endereço IP, e para alguns desses computadores dessa rede, como é o caso do nosso laboratório, algumas máquinas, eu coloco com o endereço IP, por exemplo, um endereço IP multicache 224.0.0.1 e repito esse endereço, por exemplo, em 5 máquinas daquele laboratório. Para que eu faço isso? Porque se eu quiser fazer uma transmissão de vídeo, como eu estou fazendo com vocês agora, eu posso encaminhar essa transmissão de vídeo apenas para esse endereço multicache. Assim, nem todos os computadores de vocês lá da sala vão receber esse vídeo, apenas esses computadores, 5 computadores, que vão estar com esse endereço IP multicache, com o mesmo endereço IP multicache. Então, é para isso que você usa o endereço multicache, para se fazer um modelo desse aí. Nas máquinas de vocês também, pessoal, aí no seu Linux, por exemplo, acho que no meu Windows aqui não está mostrando, mas para ele mostrar, existe uma faixa de endereço chamada que começa com 127. São endereços reservados, são endereços chamados endereço de loopback. Né? Então, aqui na sua máquina, Windows ele não está mostrando, né? Deixa eu ver, ele mostra. Se você digitar aí ipconfig /alt, se eu não me engano. Ele me mostra todo. E aqui você vê que ele tem uma faixa de endereço IP, você não está mostrando aqui para mim, cadê? Não, acho que aqui no seu Windows não está mostrando essa faixa de endereço IP. Não me mostra. Mas ele está presente, ele não está mostrando aqui por questão de configuração. Mas na sua máquina Windows você consegue perceber isso. Vou abrir minha máquina Windows aqui, Linux, para demonstrar para você que é este endereço aqui representado por LO, loopback. Na máquina Windows eu coloco ifconfig, né? Vou dar uma limpa a tela aqui para ficar mais fácil visualizar. Esse aqui é o endereço de loopback, ele sempre começa com 127. Geralmente esse aqui é o endereço padrão. Qualquer endereço que começa com 127 é o endereço de loopback. Ele tem toda a faixa de classe A de 127. Esse é o endereço de loopback. Né? Esse endereço de loopback significa o quê? É o endereço de uma placa de rede virtual que ele não manda comunicação para fora. Né? É simplesmente para você fazer teste. É uma interface de rede virtual que utiliza esse endereço IP para que você faça teste. Por exemplo, eu faço uma aplicação cliente e uma aplicação servidora. E eu preciso fazer para perceber se elas estão conversando. Então, eu pego e falo que o destino é o endereço de loopback. Ou seja, a parte servidora vai escutar pelo endereço de loopback. Né? E assim eu consigo fazer comunicação entre dois softwares utilizando a mesma máquina. Né? E se essa comunicação funcionar, então o software também vai funcionar se você coloca esses softwares, a parte cliente e a parte servidora, em máquinas diferentes. Na prática, como é que funciona o endereço de loopback? Vou pegar aquela apresentação de modelo. Quando você faz uma comunicação normal entre duas máquinas, informações geradas pela aplicação, por algum software, vem para a camada de aplicação, desce, vai para a camada de transporte, camada de rede, camada de acesso à rede, e acessa o meio Wi-Fi ou o meio cabeado, e vai a informação. Quando você manda informação para o endereço de loopback, o software gera a informação, manda aqui pela camada de aplicação, vai à camada de transporte, chega na camada de rede e a informação sobe de novo. Ou seja, ela não sai do seu computador.
Então é para isso que você usa o endereço de loopback, é para você testar softwares de rede, para ver se eles estão funcionando. Ok? Então essa é a funcionalidade do endereço de loopback, que é como é chamado esse endereço que começa com 127. Tá ok, pessoal? E aqui, pessoal, o que eu quero falar para vocês agora é que esse modelo de classe A, classe B e classe C, né? Aqui está falando para você mais sobre a questão dos endereços, né? Essa questão de endereço de classe A, classe B e classe C, deixa eu voltar aqui. Me perdi um pouco na minha apresentação aqui. Cadê aqui é classe A, que representa a rede 8 bits, a classe B, que representa a rede 16 bits, e a classe C, que representa a rede 24 bits. Isso aqui foi como foi construído, concebido essa questão de endereçamento IP lá em meados da década de 70. Né? Então, o que aconteceu? Ele não se tinha previsto que ele ganhasse essa magnitude que se tem hoje. Para você conversar em rede, você precisa de endereço IP. Aí o que acontece? E as redes que você cria dentro de uma rede de endereço IP são de poucas máquinas. Não existe rede de máquinas muito grandes. Então, só para você ter ideia, um endereço de classe A, por exemplo, 10.0.0.0, ele te dá aproximadamente quantos milhões de endereços IP? Aproximadamente 17 milhões. Né? Milhões de endereços IP. A classe B, então isso aqui é classe A. A classe B, por exemplo, 172.16.0.0. Ele te dá aproximadamente quantos endereços IPs, quantos computadores eu posso colocar dentro da mesma rede? Aproximadamente 66 mil. Né? E quando você pega o endereço da classe C, por exemplo, 192.168.0.0, ele te dá uma faixa, ele te dá uma possibilidade de você colocar 256 computadores dentro da mesma rede. Né? Apenas 256. Aí eu pergunto para você, bom, o que significa dizer que um computador faz parte da mesma rede? Quando você coloca dois computadores na mesma rede, você está falando que todos os computadores, que um computador consegue ver os seus computadores da sua própria rede. Então imagine que você cria uma empresa no qual, vou pegar uma empresa de autopeças, no qual você tem um pessoal de vendas, você tem um pessoal da contabilidade, você tem um pessoal do financeiro e você tem um pessoal do estoque. Né? Você dividiu nessas áreas, né, dentro desse processo. E aqui você, por exemplo, tem um computador, né, não, 4 computadores, pessoal de vendas, pessoal de contabilidade tem 3 computadores, o pessoal financeiro tem 2 computadores e o pessoal de estoque também tem 2 computadores. Né, computadores. Se você faz essa divisão, né, e aí eu vou pegar essa faixa aqui, né, aí eu colocaria, não vou pegar essa faixa aqui, perdão, essa faixa de 10. Aí você colocaria aqui para esses 4 computadores, um IP 10.0.0.1 e os outros você vai colocando até o ponto 3, né? Aí eu tenho 4, né? Aqui é a mesma coisa, aqui tu vai começar com mais 3, então tu vai colocar isso aqui do 10.0.0.4, né? 5 vai até o 6, né? 4, 5 e o 6, né? Até o último daqui você vai colocar o final 6. Aqui você vai colocar o 10.0.0.7, né? O primeiro, e o outro vai ser o quê? E o outro vai ser o 8, né? E aqui você vai colocar nos dois, vai ser o 10.0.0.9, né? E o outro computador vai ser o ponto 10. Né? Aqui, você colocou os endereços IP, né? Só que todos os computadores estão dentro da mesma rede. Como estão dentro da mesma rede, você está permitindo que os computadores de vendas acessem os computadores da contabilidade, acessem o computador financeiro, acessem o computador do estoque. Isso não é salutar para ninguém, né? E é questão de segurança. Você precisa que eles utilizam redes IPs separadas. Né? Então, o que você poderia fazer? Você poderia fazer, ela falar bem assim, ó, quem vai usar, todos os computadores de vendas vão usar a faixa de endereço IP, começa com 10. O de contabilidade vai começar a usar a faixa de endereço que começa com 11. O financeiro vai começar com a faixa de endereço IP que começa com 12. E a de estoque vai começar com a faixa de endereço IP que começa com 13. Você pode fazer essa divisão. Aí eu pergunto para você, bom, um endereço aqui, todos os endereços aqui são endereços de rede de classe A.
A classe A te dá direito a quantos computadores por rede? 17 milhões. Quanto é que você está usando aqui? 4. Aqui você está usando quanto? 3. Em cada um desses aqui você poderia usar 17 milhões. Olha só o desperdício de endereçamento de IPs que você tem aqui. Né? Eu tenho uma série de desperdício de endereçamento IPs. E lembre que para você acessar a internet e fazer parte de uma rede, você precisa de um endereço IP. Né? E eu não posso pegar e dar esses outros IPs para outros, porque são outras pessoas que poderiam acessar os meus computadores. Ou seja, eu isolo o acesso aos computadores baseado na rede a que pertence. Bom, então como é que eu vou fazer isso? Ou seja, com o decorrer do tempo, começou a faltar endereçamento IP. E quando começou essa questão de endereçamento IP, como é um padrão americano, é uma ideia americana, né, do governo militar americano, o que aconteceu? Eles começaram vários endereços de faixa A foi entregue para os militares, vários endereços de faixa A foi entregue para as universidades americanas, vários endereços de faixa A foi entregue a grandes empresas, como a IBM, por exemplo. Né? E aí o que aconteceu? Quando a internet se popularizou, eles tiveram um problema. Cadê os IPs? Não tem IP para todo mundo. Aí o que eles fizeram? Qual foi a ideia que eles tiveram? Uma das formas que é implementada até hoje. Ele falou assim, vamos segmentar as redes. Como é que eu segmento as redes? Segmento as redes através do conceito de máscara. Né? Máscara de rede. Que é justamente isso aqui. Então, quando você vem aqui, no caso do Windows, por exemplo, bosta. CLS. Quando você coloca um IP config aqui, no caso do Windows, você está vendo que ele tem que ter o endereço IP da sua máquina e tem a máscara. Isso aqui é a máscara. Né? A máscara. Então, isso aqui é uma máscara. E, o que determina essa máscara? Essa máscara, está falando agora que ela que vai determinar na faixa de endereço IP quais são os octetos que fazem parte da rede e quais são os octetos que representam o host e que representa a identificação única na máquina dentro dessa rede. Ou seja, ele tira essa responsabilidade daquele conceito de classe. Quem vai determinar agora é a máscara, justamente para que ele consiga segmentar a rede. Então, olha só, para você ter um exemplo, eu vou pegar esse endereço IP aqui dessa minha máquina Windows, 10.0.2.15 com essa máscara. Então, vamos lá. Então, aqui, 10.0.2.15, utilizando a máscara 255.255.255.0. Então, esse é o conceito inicial. Se você analisar apenas isso aqui e esquecer isso aqui, você vai falar assim, então para este endereço IP aqui, o endereço de rede dele é quem? 10.0.0.0.0. O endereço de broadcast dele é quem? 10.255.255.255.255. Tá aí. Então significa que eu posso falar então que esse IP aqui é 10.100.0.1 é um endereço IP que faz parte dessa mesma rede desse endereço IP? Porque se você analisar aqui somente pela classe, você vai falar que o endereço de rede dele também é o quê? 10.0.0.0. O endereço de rede desse camarada aqui é igual ao endereço de rede desse camarada aqui? Então ele faz parte da mesma rede. Só que quando você começa a analisar o conceito de máscara, agora eu vou analisar isso aqui com a máscara. A máscara está falando o quê? Na prática, onde tiver 255, ou seja, se aqui tem 255, então o 10 representa a rede. Aqui tem 255, então o segundo octeto aqui, que é 0, também representa a rede. E o terceiro 255 representa que o terceiro octeto aqui, que é 2, também representa a rede. E o único octeto que ficou para identificar o host é o quê? É o último octeto, onde está 15. Então, nesse conceito aqui, eu vou fazer agora o que representa a rede para esse camarada aqui, agora analisando do ponto de vista da máscara. Então, a rede para ele é esse aqui, o endereço de rede dele é esse aqui, 10.0.2.0. Isso aqui que representa a rede. E o endereço de broadcast dele vai ser o quê? 10.0.2.255. Então, olha só, o que representa a rede são os 3 primeiros octetos. Para 2 computadores fazerem parte dessa mesma rede, os 3 primeiros octetos têm que ser iguais. Então, agora, se você analisar esse contexto aqui, dentro desse contexto, você vai ver que, se eu analisar esse camarada aqui, por exemplo, usando a mesma máscara, 255.255.255.255.0, né? O que representa a rede para esse camarada aqui agora? Agora a rede dele vai ser isso aqui agora, 10.101.100.0. Isso aqui o que representa a rede? Então, com essa máscara, né? E o endereço de broadcast dele seria o quê? Perdão, 10.100.0.255.
Então, o que representa a rede para o camarada aqui? Ó? É 10.100.0, que são os 3 primeiros octetos, de acordo com a massa, tem que ser iguais. Aqui a rede dele é 10.100.0. E com a rede aqui é 10.0.2, ou seja, as redes são diferentes. Então, como as redes são diferentes, esses IPs estão em redes diferentes e assim eles não conseguem se comunicar. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei com isso que eu estou falando que dentro dessa rede aqui, na verdade, você pegou o endereço de classe A e criou várias subredes, e cada subrede com um tamanho de apenas 256 endereços IPs. Já que esse último octeto, que é onde está 15 aqui, eu posso colocar um valor entre 0 e 255, né? Então, são 256 endereços IPs possíveis. Assim, eu posso pegar o endereço de classe A e segmentar em várias partes e distribuir essas partes, sem me preocupar que se uma subrede consegue acessar as informações de outra subrede. A partir do momento que eu pego o endereço de rede e utilizo uma máscara como essa aqui, na verdade, eu estou criando o quê? Subredes. Né? As máscaras possíveis que eu vou apresentar para você agora nesse momento são essa aqui. Ó. É 255.0.0.0, 255.255.0.0 e 255.255.255.0. Não existe apenas essas máscaras, existe uma lógica por trás dela, eu vou explicar para você em cima disso aqui. Então, eu vou te dar um exemplo. Qual a diferença de eu pegar e falar bem assim, ó, eu vou usar o mesmo endereço IP, 10.0.2.15, né? Vou usar ele para essas de baixo. E vou te mostrar a representação diferente dela. Então, eu vou falar bem assim. Qual o endereço aí? Eu vou perguntar. Qual o endereço de rede desse camarada aqui com essa marca? O endereço de rede dele é o quê? 10.0.0.0. Então, lembre-se que o primeiro endereço da rede representa o quê? Endereço de rede. E qual o seu endereço de broadcast? 10.255.255.255. Tá? E agora eu pergunto para você, deste baixo, o que representa a rede? Qual é o endereço de rede? É esse aqui, ó, 10.0.0.0. Ah, professor, ficou igualzinho. Ficou, por causa da forma de endereçamento IP. Mas olha só a diferença do endereço de broadcast. Qual é o endereço de broadcast? É 10.0.255.255. Ou seja, este é o endereço de broadcast. Ó, tá vendo que é uma subrede? Ó, aqui é 10.0 e depois que é 255. Agora eu vou pegar o terceiro. O que representa a rede? É 10.0.2.0. Este é o endereço de rede. E qual é o seu endereço de broadcast? 10.0.2.255. Esse é o endereço de broadcast. Ou seja, nessa parte aqui, ó, isso aqui eu estou fazendo o endereço de classe A se comportar, a partir do endereço aqui no caso, se eu uso essa máquina, eu estou usando o endereço como se fosse da própria classe, né? Não fiz divisão. Aqui eu fiz divisão, aqui eu estou falando que eu estou criando classes, várias classes, é como se eu estivesse criando várias classes B dentro de uma classe A. Ou seja, eu peguei uma classe A, que era 17 milhões de computadores, e criei várias subredes, cada subrede com capacidade de 65.526 computadores. Né? Ou seja, quase aproximadamente 76 mil. É como se eu pegasse uma classe A e dividisse em vários pedaços de classe B. Dividir os seus 17 milhões por 16, 66 mil, que você vai gerar várias classes B. E aqui eu peguei uma classe, nesse caso aqui, ó, eu peguei uma classe do tipo A e criei dividi em vários pedaços do tamanho de classe C. E olha só como eu tenho uma representação. Por que se faz isso? Se faz isso porque eu quero pegar a mesma faixa IP de uma classe e separá-la em vários pedaços. Para isso eu crio o conceito de subredes. Subredes é quando você pega o endereço IP de uma classe, né, e você usa a máscara que não representa aquela classe, ou seja, essa máscara que faz com que essa classe seja tratada como se fosse classe B. Essa máscara faz com essa faixa seja tratada como se fosse faixa de classe C. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, para a aula não se prolongar muito.